Fala, meus queridos, minhas queridas, abraços do professor Evaldo Munareto. Vamos falar um pouquinho da sociedade na Europa feudal. Quando estudamos a Idade Média Europeia, nos é apresentada a sociedade do feudalismo, lá naqueles feudos, as propriedades rurais que os nobres e a igreja controlavam. A sociedade feudal, ela é chamada de sociedade estamental. Por quê? Porque havia 3 estamentos bem definidos, 3 camadas sociais bem definidas, onde era muito difícil ter uma mobilidade, uma mudança social. Para você anotar aí nos seus estudos, preste atenção numa coisa importante. As 3 camadas da sociedade feudal foram o clero, a nobreza e os servos. Exatamente. O clero compunha o primeiro estado, ou primeira camada social. A nobreza compunha o segundo estado, ou segunda camada social. E os servos compunham o terceiro estado, ou a terceira camada social. Cada uma dessas 3 camadas tinha sua função primordial dentro da sociedade feudal europeia. Nós voltarmos ali pelo ano 1000, 1100, 1200... vamos perceber isso com clareza. O clero era composto pelos membros da Igreja Católica. O clero cristão, o clero católico. A função do clero era a oração. Era justamente controlar a sociedade europeia através dos seus dogmas, da sua doutrina. Portanto, os clérigos eram os oratores, aqueles que oravam, protegiam a sociedade europeia dos inimigos da cristandade, dos demônios que ameaçavam ali a Europa cristã. A segunda camada era a nobreza, ou seja, os guerreiros, os homens de terras e armas, eram os responsáveis, claro, pela guerra, pelo combate físico dos inimigos da cristandade. Por isso, por serem guerreiros, os nobres eram chamados de belatores, de belator, guerreiro. E a terceira camada eram os servos, os camponeses ligados à terra, os camponeses ligados ao feudo, que não eram escravos porque não podiam ser vendidos e comprados, mas tinha uma série de relações de dependência com o seu senhor feudal, do feudo onde moravam, e também com a igreja. Os servos eram responsáveis pelo trabalho, portanto chamados de laboratores. Observou? Clero, nobreza, servos. Oração, guerra, trabalho. Oratores, belatores, laboratores. Por isso, quando estudamos o feudalismo na Europa medieval, nós somos apresentados a chamada sociedade cristã estamental. Esta sociedade aí, tripartite, com 3 camadas fundamentais, e cada camada, respectivamente, com a sua função dentro daquela sociedade. Beleza? Recapitulando. Primeira camada, o clero, responsável pela oração. Eram chamados de oratores. Segunda camada, a nobreza, responsável pela guerra. Eram os nobres, chamados de belatores. E a terceira camada, os servos, a mão de obra básica nos feudos. Os servos responsáveis pelo trabalho na terra, na agricultura. Daí a expressão, os laboratores. Sociedade feudal na Europa durante a Idade Média. Sociedade estamental com pouquíssima mobilidade. Clero, nobreza e os servos. Abraços pedagógicos.